Capítulo 4. O capítulo 4 é provavelmente um dos capítulos que vocês poderão considerar mais complicados de entender, não pela dificuldade dos conceitos, mas pela sua aplicabilidade. Isto porquê? O capítulo 4 fala-nos sobre uma visão geral da manutenção preventiva e fala-nos também do processo de resolução de problemas. A Cisco tem uma política de resolução de problemas muito sistematizada, em que, num conjunto de passos, nós conseguimos não só garantir que encontramos o problema, como detectamos qual é a sua origem, o que nos permite depois, numa fase posterior deste processo, garantir o tomar de medidas preventivas, porque identificamos a origem do problema e, por outro lado, também nos permite criar um registro de todas as nossas reparações para consulta futura e para referência futura. O que é que acontece? Em muitas circunstâncias, as reparações que nós fazemos são de tal forma simples que olhamos para este processo todo e consideramos que dá mais trabalho fazer este processo seguindo esta lógica do que propriamente implementar logo uma solução. Mas o que nós temos que pensar é que hoje nós temos este problema neste computador, resolvemos o problema e quantas vezes nos acontece que só voltamos a ter um problema daqueles passado 6 meses, 9 meses ou 1 ano. E quem é que ao fim de 6 meses, 9 meses ou 1 ano se lembra exatamente dos softwares que utilizou, dos sites de onde os descarregou e qual foram os passos que deu para conseguir chegar à solução? Provavelmente ninguém. Então é por isso que, se nós nos obrigarmos a seguir esta lógica e esta sistematização de resolução de problemas, só temos a ganhar com isto. E claro, tem sempre que pensar que eu tanto posso aplicar isto à substituição de uma memória RAM, porque o computador simplesmente só dava ecrãs azuis, e então percebemos que era um módulo de memória RAM que estava a falhar e portanto teve que ser substituído, e lá está, se calhar dá mais trabalho fazer este processo de documentação, de testar aqui uma teoria, perceber se calhar se o computador está num sítio propenso a umidade e se calhar por isso a memória RAM falhou, ou se é um sítio com muito pó. Dá mais trabalho pensar nisto do que propriamente abrir o computador, trocar a RAM e já está. Mas se calhar numa fase inicial que vocês estão a aprender, será ótimo vocês terem uma base de referência vossa de coisas que vocês não leram, que não vos contaram, mas sim que vocês experienciaram e estão a tirar notas por aquilo que vocês próprios fizeram. Ok? Então, vamos lá. Vamos olhar para ter aqui uma visão geral da manutenção preventiva. Porquê é que é importante fazermos manutenção preventiva? A manutenção preventiva, basicamente, é o quê? É nós termos aqui a possibilidade de irmos garantindo o normal funcionamento de todos os equipamentos informáticos de maneira a reduzirmos, essencialmente, custos tanto no hardware como no software. Reparem, quando nós temos um computador em que temos um problema de software, esse problema de software provavelmente pode ter a ver com algum componente de hardware que possa estar a falhar ou uma atualização que nós fizemos aos computadores e que aquele software deixou de funcionar. Então, qual é o objetivo de nós irmos fazendo uma manutenção preventiva de um computador? Então, em primeiro lugar, vamos reduzir possíveis custos e problemas tanto no hardware como no software. Também ajuda a reduzir os períodos de inatividade do computador, portanto, quanto melhor for a manutenção, menor será o risco do computador avariar e, portanto, o tempo de inatividade vai ser cada vez menor. Vamos também estender a vida útil dos componentes, vamos melhorar a proteção dos dados, garantidamente, e a estabilidade dos equipamentos. Portanto, não só nós garantimos que os equipamentos vão estar sempre em pleno funcionamento, como os dados que lá estão estarão sempre salvaguardados e seguros. Então, que tarefas é que existem? Existem tarefas ao nível do hardware e tarefas ao nível do software. A nível do hardware, eu penso que vocês entenderão facilmente se eu vos dissesse para vocês fazerem a manutenção dos computadores, por exemplo, da vossa escola, vocês mais ou menos ficavam com uma ideia do que é que teriam que fazer. É o quê? No fundo, é remover o pó,
tanto das ventoinhas como das fontes de alimentação, ou seja, no fundo, de todos os componentes internos, dos próprios periféricos, limparem o rato, o teclado, o monitor, e verificarem cabelagem que possa eventualmente estar solta de braçadeiras que se abriram, que se partiram, e que vocês possam juntar novamente para evitar que esses cabos possam depois entrar em contato com uma ventoinha, com um ventilador, o que quer que seja, e possam causar ali algum dano. Portanto, no fundo, vocês basicamente fazem uma limpeza geral física do computador, no fundo. Vocês também têm que ter noção que o excesso de pó, e nós vimos isto lá atrás nos primeiros capítulos, são potenciadores de eletricidade estática. Okay? Depois, a nível do software, essencialmente atualizar o software, portanto ter sempre os softwares devidamente atualizados, ter sempre os drivers atualizados de todo o hardware que nós utilizamos, o sistema operativo estar sempre atualizado, as definições de segurança estarem sempre também ativas e atualizadas, definições de antivírus, fazer um scan, portanto agendar um scan do antivírus para, por exemplo, a sexta-feira à noite, que é a altura em que, por exemplo, na vossa escola, na empresa onde vocês possam estar a estagiar ou a trabalhar, já não está ninguém a trabalhar nessa altura, e vocês podem agendar um scan para regularmente verificarem spyware, verificarem vírus, e por aí fora. Podem também usar softwares para fazer testes ao disco rígido, para que, se houver uma situação em que há um disco que começa a reportar setores danificados, se calhar está na altura de substituir aquele disco antes do disco avariar, porque como o disco rígido vai guardar dados, se perdermos aquele disco, é mais importante a perda dos dados que estão dentro do disco que propriamente o disco. Portanto, se vocês, em termos numa base mensal, trimestral, semanal, vocês fizerem uma manutenção e perceberem que a partir de uma determinada altura há um teste que fazem ao disco e aparecem setores danificados, ficam com aquele computador referenciado. Na próxima vez que forem fazer uma manutenção, que já não será, por exemplo, dali a um mês ou dali a 2 meses, se calhar fazem daqui a 2 semanas, se aparecerem mais setores danificados, provavelmente está na altura de agir preventivamente e substituir logo aquele disco rígido. Ora bem, limpar a caixa e os componentes internos, portanto, sujidade, muita poeira que eles acumulam, principalmente computadores que ficam no chão, em empresas que trabalham com ambientes muito sujos, com muito pó. É muito importante que vocês removam o pó, principalmente das ventoinhas e dos dissipadores, que é onde se acumula mesmo muito, muito pó. Existem aspiradores próprios com baixas emissões ou com baixos campos eletrostáticos, portanto, com baixa possibilidade de gerar eletricidade estática. Há mesmo aspiradores que são próprios para limpeza de componentes eletrónicos. É uma ótima ajuda para vocês. Não se ponham com invenções, que eu já vi de tudo. Pessoas que vão a compressores de ar comprimido e disparam para limpar o pó, e esquecem-se que dentro do compressor pode ser gerada umidade e, portanto, quando disparam podem cair gotículas de água. Mas pronto, é importante usar o equipamento adequado. E, portanto, esta manutenção, em termos da limpeza da caixa e dos componentes internos, é essencialmente remover pó. E garantir que... Porque nós também nos estamos a proteger nós, não é? Porque o pó também é nefasto para a saúde humana. Há pessoas que são alérgicas ao pó e quando estão em contacto com o pó ficam completamente transtornados em termos de espirros e dos olhos. E, portanto, ao fazer esta manutenção, vocês também estão a prevenir a vossa própria saúde, não é? Estão a zelar pela vossa própria saúde. Depois, há componentes que vocês devem ter mais atenção, como é o caso da memória RAM, o dissipador de calor, as ventoinhas e depois as placas de expansão. É muito importante, e já agora também a fonte de alimentação, não deixar muito pó acumulado, ok? Não se esqueçam que a fonte de alimentação também tem ventoinhas e, portanto, há ali a circulação de pó dentro da própria fonte de alimentação. Depois, também devem de inspecionar regularmente os componentes internos, portanto, não se deixar guiar pela sorte, nada vai acontecer, está tudo bem. Não, é suposto vocês, quando vão fazer uma manutenção, pegam num teclado, viram o teclado ao contrário, vê se não caem teclas, verifiquem se os cabos se não estão descarnados em nenhuma das pontas, quando desligam os conectores, verificam se os pinos dos conectores estão todos direitos, não há nenhum pino torto. E, portanto, é muito importante que vocês façam também esta inspeção. Lá está. Para quê? Para salvaguardar
possíveis avarias. Porque imaginem, um teclado se avariar não estraga o acesso não estraga o computador, no fundo. Agora, pode estragar o acesso ao posto de trabalho do funcionário desse computador. Reparem, imaginem que há um relatório que tem que ser entregue, porque a empresa onde vocês trabalham se está a candidatar a um concurso qualquer, que representa, em termos financeiros, um negócio muito interessante para a empresa, que pode viabilizar até a expansão da própria empresa, e a pessoa responsável por fazer isso tem um teclado que há não sei quanto tempo já devia ser substituído, porque tem a ponta do cabo descarnada e aquilo umas vezes as teclas não funcionam. A probabilidade do teclado não arrebentar completamente e deixar mesmo de funcionar no dia em que é preciso fazer esse relatório é muito grande. E depois, de quem é a culpa? É do técnico que, há não sei quantos meses, depois calha sempre para o técnico, não é? Há não sei quantos meses que eu enviei um e-mail a dizer que o meu teclado às vezes falha umas teclas. Ele já cá teve 3 ou 4 vezes, põe isto a funcionar e vai-se embora. Ele é que devia ter substituído. E nós não podemos facilitar. Portanto, se está descarnado, se está com pinos tortos, se há teclas que não funcionam e nós percebemos qual é que é o problema, retiramos e colocamos um teclado novo. Preocupações ambientais, muito importante. Nós lidamos com componentes muito sensíveis e que nós vimos também já lá atrás que existem condições ótimas para o seu funcionamento. Muito cuidado em situações em que vocês operam com laptops, portanto com computadores portáteis, porque os computadores portáteis são sujeitos a condições ambientais diferentes de um desktop. Vocês, quando preparam uma torre, vocês têm o sistema de ventilação preparado para que ela consiga trabalhar fazendo ali a reciclagem do ar frio, do ar quente para o ar frio. Portanto, substituir o ar quente interior pelo ar frio e fazer ali a circulação de ar. Num laptop, isto também é feito, mas é feito por quem o constrói, pela empresa que o fabrica. E o problema é que a utilização do laptop, se for numa secretária, está um pouco salvaguardada porque os computadores são projetados para estarem numa superfície direita, como é o caso de uma mesa, uma secretária ou qualquer coisa desse género. O problema é que muitas vezes o laptop, pela sua característica portável, né, por ser portátil, ele é levado para sítios onde, por norma, nós abafamos completamente a refrigeração. E o que é que acontece? Os componentes vão aquecendo, vão aquecendo, vão aquecendo e acabam por diminuir drasticamente a sua vida útil. Por isso, é muito importante percebermos muito bem o ambiente em que estamos a trabalhar com esses componentes. Por exemplo, quando se trabalha na rua ou quando se trabalha em ambientes de exterior, perceber também se não há possibilidade de ter o equipamento informático guardado num sítio que possa estar mais resguardado e mais climatizado, porque, como vocês viram lá atrás, noutros capítulos, os componentes eletrónicos são suscetíveis tanto à temperatura como à umidade. Então é por isso que as diretrizes para um desempenho ideal, no caso dos computadores, nós lá atrás vimos as questões do laboratório, de trabalho em laboratório de eletrónica, mas para operar com um computador as condições consideradas ótimas são a temperatura entre os 7 e os 32 graus centígrados, graus Celsius, e o nível de umidade entre os 10 e os 80%. Sendo que 80% de umidade já é um valor bastante próximo de valores limite para o funcionamento normal. E pronto, e claro, a questão das ventoinhas que eu referi, principalmente na questão dos laptops, sendo que nas torres, por vezes também acontece situações em que a secretária é muito bonita, tem ali um compartimento espetacular, em vez de ter ali a torre com os cabos, eu ponho ali a torre dentro daquele buraco e ninguém vê a torre, só eu é que vejo. Impecável. Problema, vão deixar a torre completamente encostada de um lado e do outro e os espaços dos ventiladores não existem. Ou seja, vai ser gerado calor, esse calor vai ser lançado para fora da caixa e a caixa está dentro de outra caixa que não tem como dissipar esse calor. É garantido que esse computador não vai durar muito tempo. O processo de identificação e solução de problemas. Este sim. O que vocês vão ver agora é uma abordagem que a Cisco tem para o processo de resolução de problemas. É feito por etapas. É muito importante respeitar cada uma das etapas, mas principalmente nesta fase de aprendizagem vocês devem tentar extrapolar este conceito não para uma reparação simples, para a troca de uma memória RAM, para a formatação de um disco rígido, para a instalação de um sistema operativo. Também podem levar para aí, seria o ideal, mas
para o vosso melhor entendimento, têm que pensar que tanto dá para uma situação dessas, em que a solução é reinstalar o sistema operativo, porque simplesmente o computador ficou infectado com o vírus e que impede o seu normal funcionamento do sistema operativo, mas tentarem perceber que este processo permite, por exemplo, a resolução de problemas para memória futura que levou, por exemplo, à substituição integral de uma rede de uma sala, por exemplo. O importante é vocês habituarem-se a sistematizar cada uma destas etapas e a não saltar nenhuma delas. Volto a dizer, a principal vantagem disto tudo é que, para memória futura, para referência futura, vocês deixam de ter problemas quando têm a mesma avaria passado algum tempo. Porque é típico do informático, que é, nós passamos tanto tempo à procura da solução, quando a encontramos e implementamos, ótimo, está feito, vamos pôr em produção o computador outra vez e eu depois tenho aqui na pasta, depois eu vou criar aqui uma pasta tipicamente informática. Vou criar aqui uma pasta e ponho aqui o software e já sei que quando tiver este problema foi este software que eu usei. Mas não documentamos, não colocamos nada. E reparem, é muito importante. Muitas vezes as tarefas que o informático produz não têm valor para o resto das pessoas. Porquê? Porque dá a sensação que é tudo muito fácil do lado da informática. É carregar nos botões, abrir 3 ou 4 janelas, andei ali à procura de umas coisas e em 2 horas tinha o processo todo feito e estava resolvido e o computador estava a funcionar. Por isso é que muitas vezes o informático ouve aquela frase que é isto para ti não custa nada. Então se não custa nada é que façam os outros, não é? Portanto, nós temos que valorizar a nossa profissão e muitas vezes nós não temos registro de nada do que fazemos. Ou seja, se nos perguntarem, então, mas quantas reparações tu fazes por dia? Quantas reparações fazes no ano? Vocês não têm noção, não conseguem ter noção. Mas se vocês forem registando aquilo que vão fazendo e o que é que fizeram, vocês ficam com uma base de dados enorme de tudo aquilo que vocês fazem. E principalmente, se vocês estiverem a trabalhar em algum sítio, é muito importante que vocês fiquem com este registro, mesmo para vocês se salvaguardarem de alguma situação. Ok? Porque não se esqueçam que em todas as famílias há um informático, em todos os prédios há um informático, em todos os bairros há um informático, em todos os grupos de amigos há sempre um informático. Mas depois, no final, sobra sempre para aquele que é o verdadeiro informático, que é, enquanto é só ver tutoriais, segui-los e fazê-los, está tudo bem. Quando as coisas dão para o torto e é preciso alguém que tenha um bocadinho mais de conhecimento técnico, aí já ninguém é informático, já não há informáticos na família, já não há nada. Ok? Por isso, muito importante o que vamos ver agora a seguir. Então vamos lá. Então, a introdução à solução de problemas requer uma abordagem lógica e organizada. Organização fundamental. Elimina variáveis, ou seja, elimina tudo aquilo que pode ser que nós não temos controle, identifica causas e problemas de forma sistemática. Vocês vão ganhar estas competências de solução à medida que vão ganhando experiência também, porque depois vocês, como se vão habituar a documentar e a criar teorias para causas prováveis, vocês acabam depois por começar a conjugar problemas de uns e de outros para chegar a novas soluções de problemas. E, principalmente, e o mais importante de tudo, é uma regra que está ali escrita e que vocês nunca se podem esquecer. Antes de solucionarem o que quer que seja, ou seja, antes de colocarem as mãos na massa para começar a resolver, salvaguardem sempre os dados do utilizador. Não têm que fazer backups, não têm que ser vocês a fazer os backups. A única coisa que têm que fazer é alertar o cliente para que, ok, eu vou reparar o seu computador, mas atenção, todos os dados que estão no computador podem ficar comprometidos. Por isso, antes de me entregar o computador, o senhor tem que fazer uma cópia de segurança. Não consigo, não sei o quê. Ok, a pessoa vem ter connosco, traz o computador e nós tentamos à frente da pessoa fazer esse backup. Porquê? Porque nós não fazemos ideia se estamos a mexer num computador, que é um computador meramente de uma secretária que só faz os documentos do Word, umas folhas de Excel, mas nada de muito importante, ou se estamos a trabalhar com um computador, por exemplo, que é o único computador que naquela fábrica opera com uma determinada máquina. Nós não fazemos ideia com que computador é que estamos a trabalhar. E por isso é muito importante a salvaguarda dos dados do utilizador. Da mesma forma, há uma outra regra que eu penso que é uma regra até de bom senso, mas que nunca custa, ou não me custa reforçá-la, que é a privacidade e o direito à privacidade dos dados do utilizador. Os computadores com que nós trabalhamos não são nossos, nós não temos que ver nada do seu conteúdo para além do estritamente necessário para trabalhar neles ou resolver algum problema.
E eu não conheço, por exemplo, nenhum problema de um computador que me seja dado para resolver em termos do seu normal funcionamento que me obrigue a abrir a pasta das imagens ou a pasta dos vídeos. Não me lembro. Espero que tenham entendido a mensagem. Ok? Portanto, a privacidade dos dados do cliente é muito importante. E pelo facto do cliente me ter pedido, ter-me dado uma pen e me ter dito, olha, eu preciso que me guarde a pasta dos documentos nesta pen, eu, para copiar a pasta dos documentos, não preciso estar a ver os documentos um por um. Eu, para copiar a pasta das imagens por uma pen, não preciso estar a ver as imagens uma por uma. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo do processo de solução de problemas. Identificar o problema. E o que é importante na identificação do problema? Primeiro, devemos de fazer perguntas e ser sempre respeitosos. Nós até já podemos ter uma ideia do que é que se está a passar, percebemos que se calhar estamos a lidar com alguém que tem a mania que sabe, isso não interessa. Temos de respeitar toda a gente e vamos colocar perguntas que nos levam mais rapidamente à solução. Depois há uma questão que é usar perguntas abertas e perguntas fechadas. Qual é a diferença? É simples. Uma pergunta aberta é: então o que é que aconteceu? Esqueçam. Podem utilizar, há circunstâncias em que vocês têm efetivamente que dar uma pergunta aberta para que o cliente explique tudo aquilo que possa ter acontecido e que muitas vezes não é uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada é uma pergunta cuja resposta é direta, é um sim ou não, ou é entre isto e isto, é A ou B. Isso é uma pergunta fechada. E nós devemos sempre tentar chegar às perguntas fechadas por uma questão de evitar, porque há muita gente que por vezes, para nos explicar que derramou uma lata de Coca-Cola em cima do teclado, começa-nos a falar do dia, começa-nos a falar 3 dias antes, quando comprou aquela lata no Jumbo. Ou, o Jumbo já não existe, agora é o Auchan, ou que foi ao Continente e comprou uma garrafa de Coca-Cola para chegar ao fim de 3 dias em que derramou a Coca-Cola em cima do teclado. Portanto, é importante que nós possamos fechar o máximo possível as perguntas para evitar dar aso a que a pessoa depois fale e nós não vamos estar a interrompê-la constantemente para, do género, pronto, mas e a seguir? E o problema mesmo? Portanto, aqui a ideia será fazer perguntas mais fechadas, do género, o computador funciona? Não. Ok. Mas ele deixou de funcionar quando você estava a utilizá-lo ou simplesmente um dia ligou e ele... Percebem? Se forem fechando as perguntas, vocês rapidamente chegam àquilo que vocês querem, que é identificar o problema. Ok? Portanto, devemos de, por exemplo, se for um problema de hardware, ouvir os bips, se realmente o post acontece tranquilamente e ouve-se o bip, ou se há um conjunto de bips que são ouvidos e vamos perceber que, lá está, provavelmente não temos o manual daquela motherboard, mas temos a marca e modelo do computador, vamos à internet, descarregamos o manual, vamos à procura. Lá está. Tudo isto que nós possamos fazer, depois no final vamos ter que documentar, já lá chegamos, ok? Para percebermos aquilo que fizemos, a forma como despistámos. Porque imaginem que mais tarde aparece um computador com algo parecido com isto e nós percebemos que, ok, então se calhar vou tentar, deixa-me lá ver, se calhar vou tentar desligar a fonte de alimentação e voltar a ligá-la, por exemplo. E depois eu percebo que já tinha experimentado a fazer isto noutra reparação semelhante àquela e não resultou. Em vez de estar a perder tempo a seguir a fazer, não vou fazer outra vez porque já fiz. Isto só funciona e vocês só se lembram disto se isto estiver documentado. Okay? Então, usar a BIOS ou a UEFI para identificar problemas de post, se for o caso, e ainda há ferramentas que vos ajudam em alguns problemas ou para a solução de problemas, como é o caso de visualizador de eventos, gestor de dispositivos, gestor de tarefas e ainda outras ferramentas de diagnóstico. Tudo isto para vocês chegarem ao quê? Perceberem qual é o problema que o computador tem. Ok, o problema é o computador não liga. O problema é a placa gráfica, o ecrã dá uns riscos ao fim de algum tempo que funciona. O problema é ele não consegue trabalhar com pens USB, quando liga a pen não aparece. Ou seja, primeiro passo, identificação do problema. Explorar ao máximo o cliente ou a pessoa que tem o problema, principalmente perceber se o problema foi a pessoa que o causou ou se aconteceu simplesmente. Depois, identificámos o problema, vamos estabelecer uma teoria de causas prováveis. O que é isto? Vamos basicamente tentar perceber como é que isto aconteceu. O que é que levou a que tivesse acontecido. Então, criamos uma lista de causas mais comuns para este erro, listamos essas causas
mais fáceis e mais óbvias sempre em primeiro lugar, porque vamos despistá-las porque é mais rápido chegar a essa solução, e deixamos as mais complexas para o fim. E por fim, vamos procurar estes sintomas ou nos nossos apontamentos ou na internet, vamos à procura por esta sintomatologia, o que é que isto pode ser. E depois vamos, efetivamente, tentar implementar as soluções mais simples numa primeira fase e depois, imaginem, uma porta USB, uma pen, naquela porta USB não há nenhuma pen que se consiga ler, por exemplo. E eu vou à internet à procura pens, portas USB, pens que não são detectadas. Ok. Depois encontro coisas do tipo as pens estarem bloqueadas, haver um problema nos drivers, e depois encontro um que diz dessoldar a porta USB e voltar a soldá-la. Não vou começar por aqui garantidamente. Porquê? Porque, se calhar, antes desta, há soluções bem mais simples, como é o caso de atualizar drivers, experimentar a pen noutra porta USB, desativar esta porta USB e voltar a ativá-la, verificar se na BIOS ela está ativa ou se está desativa, abrir a caixa e perceber se algum cabo foi desligado sem querer. E, no fim, se isto nada funcionar, ou se nada disto funcionar, se calhar poderia avançar para o dessoldar e voltar a soldar. Sendo que, para uma porta USB, honestamente, eu acho que não faz sentido. Mas, só para vocês perceberem que, se calhar, nesta lista que nós temos de possíveis causas prováveis para uma situação destas, nós colocamos as de mais fácil resolução em cima e as de mais difícil em baixo para deixar para o fim. E só testamos aquelas que nós consideramos que são efetivamente válidas. Depois, testar as teorias uma de cada vez, portanto, com as teorias da mais simples à mais complexa. Ok, vou testar se é um problema de drivers. Então o que é que eu faço? Desinstalo os drivers que estão lá e volto a instalar os drivers dos USBs. Ok, este não resultou. Risca. Vou testar agora se o problema está com esta pen ou com outra pen qualquer. Coloco lá uma outra pen. Não dá. Ok, com uma outra pen não dá, portanto é mesmo um problema na porta USB. E pronto, e depois vou despistando, vou testando cada uma delas até que alguma delas vai funcionar e eu vou perceber, ou vou conseguir ter ali algum sinal que me permite perceber o que é que está a acontecer verdadeiramente. Então a seguir o que é que eu vou fazer? Vou estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implementar uma solução. E então é o quê? Vou pensar, ok, para resolver este problema preciso de fazer isto, preciso de fazer isto, preciso de fazer isto. E a seguir vou detalhar o que é que tenho que fazer, no fundo. Para quê? Para depois, mais tarde, quando eu precisar de voltar a esta resolução, eu saber exatamente aquilo que eu fiz. Os passos todos que dei. Isto tanto pode ser um procedimento altamente simples, como pode ser algo perfeitamente complexo. O próximo passo, vamos verificar a funcionalidade total do sistema e, se aplicável, vamos implementar medidas preventivas. Isto, no fundo, é o quê? Em primeiro lugar, vamos verificar e garantir que está verdadeiramente a funcionar. E depois, caso seja possível, vamos implementar medidas preventivas para que não volte a acontecer. Porque como nós, desde o início, conseguimos perceber o que é que aconteceu, qual era o problema, o que é que o causou e como é que a gente o reparou, agora vamos verificar se realmente está resolvido e vamos poder implementar medidas que evitem que volte a acontecer. Por exemplo, a questão da porta USB. Imaginem que nós, a porta voltou a funcionar, porque nós desinstalámos o driver e voltámos a instalar, e ela ficou em pleno funcionamento. E então o que é que acontece? Nós, de tudo o que percebemos para trás, de tudo o que falámos com o utilizador, chegámos à conclusão a que o problema estava quando ele colocava o seu leitor de MP3 a carregar, porque em determinados dias vai ao ginásio, vai correr, vai fazer atividade física e, portanto, traz o leitor de MP3, perfeitamente banal, liga ao computador para o carregar, para ele estar carregado quando sai ao final do dia. E nós percebemos que era esse leitor de MP3 que estava a causar este problema, que nos levou à desinstalação do driver e à reinstalação do driver. Então, primeiro passo, ok, vamos garantir que está mesmo a funcionar. O que é que fazemos? Colocamos uma pen, transferimos dados, tiramos a pen, voltamos a pôr a pen, voltamos a transferir dados, os dados que colocámos continuam lá todos, trocamos de pen, colocamos outra pen,
fazemos a mesma coisa, trocamos os dados de um lado para o outro, da pen para o computador, do computador para a pen, para garantir que ela está em pleno funcionamento. Reiniciamos o computador, voltamos a colocar a pen, voltamos a transferir dados para garantir que está em pleno funcionamento. Perfeito. Vamos pegar numa pen, por exemplo, de arranque do Windows e vamos arrancar o computador pela pen para garantir que o USB está perfeitamente funcional. Reparem, o problema não está na pen, o problema está na porta USB. Então, conseguimos verificar a total funcionalidade do sistema. Perfeito. Podemos criar, neste caso em particular, tendo em conta o que ouviram, acham que podemos criar aqui alguma medida preventiva? Claro que sim. Como? Duas hipóteses. Ou trancamos o acesso às portas USB, e ele pode trazer o MP3 dele, que quando ligar não vai acontecer nada, porque as portas vão estar desligadas, mas como os funcionários precisam de passar dados através de pens em muitas circunstâncias, ou para fazer backups, ou o que quer que seja, ou discos externos, nós não podemos trancar o acesso às portas USB. Então, nesse caso em particular, uma solução de medida preventiva seria, por exemplo, lançar um comunicado dizendo que não é permitido que os funcionários utilizem equipamentos informáticos pessoais, nem telemóveis, nem leitores de MP3, nem outros como tais, para efetuar carregamento nos computadores de trabalho. Poderão carregar através de tomadas de parede, mas nos computadores está expressamente proibido. Isto é uma medida preventiva que evita que, por todo este processo que nós passamos e que chegámos à conclusão de qual era o problema e qual era a sua verdadeira origem, então conseguimos implementar aqui uma medida preventiva para que ele não volte a acontecer. Ok? Por exemplo, outra medida preventiva que podia ter acontecido. Imaginem que o driver tinha que ter sido instalado porque o utilizador o desinstalou. Estava com uma chatice qualquer com o equipamento e então resolveu testar ali uma coisa qualquer porque ele não reconhecia a sua câmara, a sua webcam nova que comprou para fazer chats e então o que é que ele achou? Vou desinstalar aqui os drivers do USB, pode ser que depois ele reconheça. Que medida preventiva podíamos implementar para evitar que isto voltasse a acontecer? Por exemplo, ir às permissões daquele utilizador ou dos utilizadores e remover a possibilidade de desinstalar drivers. Seria também uma medida preventiva. No fundo, então, este passo é garantir que o problema está verdadeiramente resolvido e, se aplicar, podermos implementar medidas que façam com que aquele problema não volte a acontecer. Ou seja, que não seja possível que aquilo volte a acontecer. Nem sempre isto é possível, atenção. Depois, talvez o passo mais aborrecido, mas é fundamental, que é documentar as descobertas, as ações e os resultados. Ou seja, toda esta história que eu vos contei agora da porta USB, isto tem que ficar tudo documentado. Aquilo que nós testámos, o resultado que obtivemos em cada uma das possibilidades que nós considerámos que podiam existir e depois, se recorremos a software, que software foi esse, de onde é que o descarregámos, onde é que o guardámos no nosso computador, por exemplo, é muito importante para futura referência. Reparem, a futura referência é o mais importante, porque mais tarde, daqui a algum tempo, pode voltar a acontecer e garantidamente que entre hoje e esse dia já passaram muitas reparações por nós e nós não vamos conseguir ter tudo memorizado e de cabeça e de cor para conseguir fazer essa nova reparação. Então, este é o processo que nós devemos implementar, seja para um problema pequenino, seja para um problema grande. Agora, problemas e soluções comuns que existem nos computadores. Nós podíamos estar aqui horas a falar sobre N problemas que acontecem e que são comuns. Eu destaquei só aqui alguns. Problemas nos dispositivos de armazenamento, componentes internos, fonte de alimentação, processador, memória RAM. Depois, isto só falando nos equipamentos físicos. Porque depois, se formos falar a nível do sistema operativo, isto depois poderiam aqui existir N problemas. Ali do vosso lado direito, vocês encontram uma lista de problemas identificados, como é o caso, o computador não inicia ou trava, portanto bloqueia, o ventilador do CPU está com um ruído estranho, pode ser excesso de pó, o computador reinicia sem aviso, bloqueia ou exibe mensagens de erro, portanto, ou seja, simplesmente está a trabalhar e desliga-se, o sobreaquecimento do processador, provavelmente substituição da massa térmica. Depois de utilizar o processador de um single core, né, com um único núcleo, para um dual core, portanto, substituindo um single core para um dual core, o computador funciona mais lentamente e apenas mostra um gráfico de um CPU no gestor de tarefas. Provavelmente ele não tem a opção dual core ativada para que os dois núcleos do processador possam estar em funcionamento.
o processador não instala na motherboard. Típico, não é compatível. Este é algo que acontece para as pessoas menos experimentadas na informática, que é, vão trocar a motherboard, acham que, ok, vão a uma loja, ouviram na internet uma promoção de uma motherboard, achando que as motherboards se compram tal como se compra um pacote de leite ou como se compra um pacote de batatas fritas, é que tiverem promoção, a for mais barata é melhor, e compram uma motherboard que está em promoção e depois chegam a casa e depois vão ver uns vídeos de YouTube para tentar acompanhar, conseguem desmontar o cooler, conseguem desmontar o processador e depois quando vão encaixar o processador ali percebem que isto afinal não encaixa. Pois é natural. Portanto, se o processador não instala na motherboard, provavelmente não é compatível. E por fim está ali outro que é o computador não reconhece a RAM adicionada, provavelmente aquela RAM trabalha, portanto não é compatível com aquele slot de expansão. Vocês poderão questionar-se, quem já tem aqui um bocadinho de conhecimento, porque um slot de DDR4 só aceita pentes de DDR4 e qualquer DDR4 deveria funcionar ali. Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso é muito importante que se vejam ou que se leiam as especificações tanto da motherboard e o tipo de pentes de memória RAM que suporta e, quando temos o pente de memória RAM, ver que pente é aquele em concreto. E acreditem numa coisa, eu em formação já vi DDR3 encaixados em slots de DDR2, já vi pentes de DDR1 encaixados em slots de DDR3. Isto, quando há força, chega lá, não é? E, portanto, o importante mesmo é nós sabermos perfeitamente bem o que estamos a fazer. Em relação à solução de problemas e em relação aqui a este processo da manutenção preventiva, e fazendo aqui um pouco um resumo, porque este capítulo é um dos mais pequenos que vocês vão ter. Portanto, a manutenção preventiva é fundamental para nós ganharmos a qualidade do trabalho e do uso dos nossos recursos, porque são escassos. Portanto, nós garantimos que os computadores avariam menos. Não é que eles não avariem, mas com uma manutenção preventiva, com uma limpeza de pó, com constantes verificações de vírus, de erros no disco rígido, com limpezas de ficheiros temporários, de definições de internet, cookies e esse tipo de coisas, é mais provável que aquele computador nunca venha a dar problemas e na sua vida útil, que foram 4 ou 5 anos, ele teve 100% do tempo pensado para ser utilizado a ser utilizado, do que outro computador que depois, ao fim de 2 anos teve que ir para o departamento de suporte para ser limpo, depois passado 1 ano foi para o departamento de suporte porque o disco começou a dar problemas e, portanto, se nós formos fazendo a manutenção preventiva, vamos garantindo que os computadores duram mais tempo e têm uma vida útil com mais qualidade e o seu utilizador também tem mais qualidade no trabalho que faz. E mais eficiência, obviamente. E depois vimos um processo de resolução de problemas que passa por identificar o problema, testar a teoria de causas prováveis, testar a resolução, verificar o completo funcionamento e implementar medidas no caso de ser necessário e, por fim, o mais importante de tudo, e aquilo que se calhar é o mais aborrecido para quem é informático, documentar tudo e ter tudo devidamente estruturado e sistematizado da forma como nós procedemos à reparação. Ok? Então, espero mais uma vez que tenham aprendido, espero que tenham gostado. Agora, falta fazer o exame do capítulo. Já sabem, se vocês têm até às 23h59 de domingo para fazer o exame do capítulo. Assim é que é. Vá, bom estudo, bom trabalho. Se tiverem dúvidas, têm no NetAcad o fórum de discussão onde podem colocar as vossas questões. Tá? Bom trabalho!